Pessoal, como já iniciamos a gravação, a gente pode começar, porque é um tiro bem curto, né? 1 hora é bem pouquinho, e aí depois a galera vai pegando aí no decorrer das discussões. Eu vou compartilhar minha tela. Tem uma tela aqui para nos guiar na discussão. Só um minuto. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Legal. Porque agora que eu vou ampliar, que eu não vou conseguir ver vocês. Então, eu começo, como combinamos já nos primeiros encontros, eu vou fazer um overview aí de tudo que a gente leu nestas semanas, e aí depois a gente começa a discussão propriamente dita, tá? Lembrando para quem chegou agora, a gente tem, como é um grupo muito dinâmico, tem gente entrando, gente saindo, e a proposta é essa mesmo. Então, vou retomar aqui alguns pontos principais para quem está chegando hoje. O nosso texto de leitura é um livro do Naso, Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise, neste semestre. Então, o propósito é que a gente termine até julho, mais ou menos, todos esses conceitos, e no próximo semestre a gente vai retomar a partir de Naso também, mas outros conceitos da psicanálise. É um outro livro que ele tem, que já são outros 5 conceitos. Gente, este é o nosso cronograma. Então, eu preparando aqui os slides, eu me dei conta que na imagem do nosso grupo de WhatsApp está um pouco diferente desta aqui, então eu vou alterar assim que acabar o nosso encontro de hoje. Mas é importante lembrar que de todos os conceitos que vamos discutir, que a gente vai ter 2 convidados. No dia 9 de maio, vai vir uma pessoa aí para falar com a gente sobre o conceito de sublimação, e depois no dia 4 de julho também vai ter um outro convidado. Já defini quem vão ser os convidados. No primeiro vai ser o Renato Tardivo, e o segundo o professor Gabriel Binkowski. Os dois já toparam este desafio aí com a gente. E encerramos no dia 18, tá bom? Vamos lá, então. Começando a discussão do falo, e inclusive hoje nós vamos retomar conceitos já trabalhados a partir da castração, que foi o primeiro capítulo do livro que lemos. Há uma continuidade, então o Naso ele fez uma costura bem construída, então lá no último conceito do livro vão ser retomado um ou outro conceito já trabalhado nos encontros anteriores, então sim, tem uma lógica por trás desses conceitos. A castração, inclusive, começa o livro por ser um dos conceitos fundamentais para a psicanálise. O Naso vai falar, e não só ele, outros autores, que a castração, inclusive, ela é mais importante do que o próprio conceito de falo. Então, para quem conseguiu ler o capítulo, essas discussões vão ser um pouco mais familiares. Então, nós vamos retomar coisas aqui da castração e tudo bem. A proposta só do grupo é a gente tentar ficar circunscrito no capítulo que lemos ou no capítulo anterior, para isso dar uma direção das nossas discussões e aqui o que a gente for trazendo, tá bom? Porque tem, sim, inúmeros outros conceitos importantes, mas a gente vai vendo ao longo do semestre. O interessante é que o Naso traz uma afirmação que, de fato, é verídica, obviamente, que o falo, ele não é um termo muito utilizado por Freud, apesar de grandes críticos aí da psicanálise tratar o Freud como sendo um teórico falocêntrico, mas o Freud em si pouco falou sobre o falo em si. Ele falava muito mais do pênis, por exemplo, e há uma distinção. Ele usa bastante o termo falo mesmo no estágio fálico, que
vai culminar depois no complexo de castração, no complexo de Édipo, que é aquela fase lá dos 3 aos 5 anos da criança. Não sei se todo mundo está familiarizado, acho que é importante falar rapidinho que nós temos 5 estágios aí no Freud. O primeiro é a fase oral, que vai até 1 ano, a fase estágio anal, que vai de 2 a 4 anos, a fase fálica, a fase de latência, que é dos 5 anos da puberdade, e a fase genital. Basicamente são essas 5 fases. O Freud localiza a teoria dele sobre o falo, basicamente ali na fase fálica. E ele usa esse estágio, especificamente o estágio fálico, para falar do pênis também, e para se referir àquela parte ameaçada do corpo feminino, e do corpo masculino, e aquilo que está ausente no corpo feminino, que é o que também já falamos no encontro passado sobre, que tem tudo ali a ver com a castração. Aqui já é uma distinção importante deixa eu só fechar meu WhatsApp. Poxa, tem gente falando aqui que não vai conseguir entrar, mas tá bom, depois eu respondo. A distinção que é importante, que pode guiar aqui tranquilamente a nossa discussão, é que o falo não se trata de um órgão genital. Há uma distinção importante. O falo, ele é um elemento organizador da sexualidade humana. Então, não é estritamente, exclusivamente o órgão genital masculino, mas é a representação construída com base nessa parte anatômica do corpo humano. A evolução sexual de todos nós aqui se ordena em torno deste pênis imaginário, que é o falo, mas não o órgão específico. Uma coisa que eu acho que também é importante é que nós vamos falar aqui de representação, e a criança ela percebe o órgão através dessa representação que se dá de 2 formas, que o Naso destaca muito bem, que é o falo imaginário e o falo simbólico. O falo imaginário, ele diz respeito à representação psíquica inconsciente da criança, que resulta em 3 fatores. O fator anatômico, que é o caráter físico deste órgão, o libidinal, que é a carga libidinal localizada nessas regiões, que inclusive gera as práticas autoeróticas da criança, e um fator que é a fantasia, que está ligado neste órgão que pode ser mutilado, que pode ser castrado, que pode ser cortado. Então, seria muito impróprio nós trabalharmos a psicanálise reduzindo ela, toda essa discussão do falo e tudo que ainda a gente vai ver sobre o falo, apenas como uma realidade anatômica em si. Tem discussões, aí a gente vai falando dessas discussões depois, mas vamos seguir, pelo menos, ao pé da letra aqui, o que o Naso vem trazendo para nós. Tem também o falo simbólico. O falo simbólico, ele seria aquilo que ocupa um lugar de uma série maior de termos equivalentes. Mas não é só apenas um termo dentro desta série. Ele garante, inclusive, a própria existência dessa série e o que os objetos sejam equivalentes ou não. Em outras palavras, a castração ela se torna tão crucial que o objeto central, o falo imaginário, imprime sua marca em todas as outras experiências do ser vivo. Então, por isso que eu comentei lá no início que a castração ela vai atravessar todos os próximos conceitos que a gente for discutir. Então, por exemplo, o desmame, que eu mandei lá um artigo antes de começar o nosso encontro de hoje, controle do esfíncter, tudo isso está girando em torno da experiência de castração.
Por exemplo, os objetos perdidos, o seio perdido, inclusive o artigo que eu enviei, a autora trata o seio perdido como, inclusive, uma das primeiras experiências lá do luto, e tudo isso assumem a ideia deste falo. Então, o falo, no primeiro momento aí, ele é imaginário e depois começa a tomar um padrão de simbólico, e os objetos começam a tornar sexualmente equivalentes. Então, tudo isso que eu falei começa a se tornar equivalentes ao falo. E então, há uma passagem que o Naso sublinha, que é a passagem do imaginário para o simbólico, saindo de uma série comunicativa para se tornar uma referência. Então, o falo, ele se torna uma referência na nossa experiência. E por quê? Porque isso só acontece porque é um vestígio, inclusive da castração, que continua presente em toda a nossa experiência, que é o que eu falei, o que a gente discutiu um pouco também na semana passada, que a experiência da castração, ela marca, inclusive, a criança por uma boa fase da vida, principalmente a menina que fica marcada pelo complexo de Édipo por todo o restante da vida. O falo o simbólico, ele também nos ajuda a lembrar que todo desejo do homem ou da mulher é um desejo sexual. Não é um desejo genital, mas envolve um desejo, aquele desejo que o Lacan vai trabalhar também, que é aquele desejo incestuoso, que não deve ser renunciado, aquela insatisfação do desejo e aquele desejo em si nunca alcançado. Então, tem todo um trabalho que o Nasio vai tratar o falo para além do órgão genital como um significante do desejo, que é essa instância que trata a noção de desejo como um desejo, em sua última instância, aí, insatisfeito. Está um pouquinho rápido, mas eu não queria tomar muito a nossa discussão. Então, vamos falar rapidamente sobre a diferença entre Freud e Lacan. Por quê, gente? Para quem está chegando agora, acho que a gente já conversou na semana passada, o Naso, ele está lendo Freud a partir de Lacan. Então, apesar de a gente tratar o conceito em si, então não se ficar preso a Freud ou a Lacan, mas tem sim essa leitura, mas também tem as suas distinções. E o Naso, lá no finalzinho deste capítulo, ele trata algumas diferenças entre Freud e Lacan, que eu acho que é importante salientar. Por quê? Porque o Lacan, ele faz uma releitura de Freud. E ele procura se separar daquelas críticas que o Freud sofreu na sua teoria. E ele procura, inclusive, dar uma abertura para pensar outras configurações possíveis de família, para além daquela família tradicional. Nós vamos ver que a psicanálise sofre algumas críticas, mas o Lacan, inclusive o último Lacan, que é lá do seminário 17, o 17 ele está falando do discurso, mas o 18, quando ele foca no gozo, 18, 19, 20 na teoria da sexuação, ele está lá pensando para além do padrão binário de família que conhecemos hoje. Então, sim, o Lacan está querendo se precaver dessas críticas, e há de se considerar também que o Freud estava lá em 1910, o Lacan já em 1950, 60, 70, então há um intervalo gigante entre os dois, que ali estão compreendidos as guerras, a primeira e segunda onda do feminismo, o maio de 68, o avanço do capitalismo, das ciências. As mulheres que chegam a Lacan são diferentes do que as que chegaram em Freud. Inclusive, essas mulheres já com essa onda do feminismo, elas se tornam descrentes dessa teoria fálica,
Então, sim, tiveram mudanças significativas a partir desta onda do feminismo, que gerou mudanças sociais, culturais, econômicas e etc. Mas por que eu fiz isso? Porque a gente vai encontrar essas diferenças. Então, por exemplo, para Lacan, a castração não é um tanto uma ameaça, como vimos lá no primeiro capítulo, mas ela é um corte, e um corte que incide não sobre a criança em específico, mas ao vínculo, e não a uma pessoa, a mãe ou bebê, mas ao vínculo mãe e bebê. Ou seja, a castração, ela visa um objeto que é esse objeto imaginário, um objeto que é desejado pela mãe e com o qual a criança se identifica como sendo aquele bebê de desejo. O ato, e também o ato da castração, ela não pode ser considerada, enfim, a uma pessoa específica, mas a uma operação simbólica. E eu acho que é isso, que tanto a mãe, o pai e o pai também está incluso nessa relação, ambos estão submetidos a uma operação simbólica. Uma outra distinção importante, eu acho que talvez a mais importante aí é que o Lacan está querendo se desviar de toda uma discussão que outras correntes críticas vêm fazendo da psicanálise como sendo aquela psicanálise falocêntrica, que dá muito foco em si no falo, e o Lacan está levando isso para uma outra discussão, para uma outra ordem. E, por fim, tem um artigo muito bom que eu li, eu coloquei aqui na nossa referência, que eu acho que é importante, nos retomar se é importante ou não discutir a noção de falo ainda hoje. E, claro, eu acho que sim, porque senão talvez a gente estaria lendo um outro livro, por exemplo. Mas, enfim, por que eu acho importante? Porque mesmo com o avanço, por exemplo, dessas ondas do movimento feminismo, que eu falei, inclusive nos anos 90, com a Judith Butler, com a sua tese, e que marca, inclusive, a terceira onda do feminismo, ainda precisamos, isso acho que é talvez inegável, que ainda vivemos num regime patriarcal, que ainda impera no Ocidente e produz efeitos sobre a sexualidade, que é um regime não somente patriarcal, mas um regime fálico, que ainda opera na sociedade, e Lacan traz, sim, algumas formulações que ajudam a refletir sobre essa subjetividade, que diz respeito ao nosso tempo. O Naso, inclusive esse artigo que eu li, eles trazem uma discussão que é importante, que é se o Freud foi falocêntrico ou não, mas depois a gente pode discutir isso com mais calma. Mas basicamente é assim, o Freud, ele foi um leitor da subjetividade da sua época. Talvez poderia ter sido mais crítico ou não. Hoje a gente está munido aí de outros teóricos, então a gente pode sim continuar reinventando a psicanálise pensando esses termos de forma crítica. Gente, é isso. Nossa, falei quase 20 minutos. Mas o que vocês acharam da leitura? Bora trocar umas ideias, e aí eu vou acrescentando mais alguma coisa do material aqui que eu preparei para nós. Oi, Gabriel, é a Cris aqui. Eu queria só perguntar se a gente levanta a mão para não sobrepor um outro. O que vocês acham melhor? Cris, a gente está com 22 pessoas, então vamos tentar abrir o microfone e falar. Se não der certo, aí a gente Ah, começa com a mãozinha, pode ser? tá bom, então, tá bom. Eu até queria aproveitar que eu abri aqui para comentar que ficou um pouquinho confuso para mim a diferença do falo simbólico para o imaginário, assim, apesar das leituras de Lacan, né, trazer bastante essa questão do simbólico, significante, acho que são termos que a gente utiliza bastante, eu achei que ficou um pouco confuso ainda para mim distinguir um do outro.
sabe? Eu acho que aquela leitura, né? Que o falo imaginário resulta de 3 fatores: anatômico, libidinal e fantasístico. Eu acho que eu entendi isso. Mas eu não consigo distinguir isso, se pedir para eu explicar, né? Qual que é a diferença do imaginário para o simbólico? Eu não consegui, daí eu queria pedir ajuda aí, se alguém, né, puder me ajudar a elucidar um pouquinho isso. E também mais uma questão, assim, acho que o Freud coloca o falo como um objeto, né, destacável e substituível, até peguei esse trecho do livro. E eu acho que Lacan destrincha mais, então, né? Então, eu acho que é isso que eu entendi. Lacan vai destrinchando mais o falo, e ele coloca uma importância muito grande, né? Eu fiz uma anotação aqui sobre a questão de que para Lacan aquele corte do duelo narcísico entre mãe e filho, assim, eu acho que isso ficou bem forte, assim, na minha cabeça. Eu acho que eu não tinha essa noção, assim. Então, a importância desse corte, né, do duelo mãe e filho ali. Mas só para vocês me ajudarem, assim, um pouquinho. Acho que mais pegou foi essa questão do falo imaginário simbólico, assim, foi aceito. E aí, pessoal? Eu tenho, assim, algumas breves respostas, tá? Mas não sei se eu consigo te ajudar, então vamos ouvir os colegas também. Mas alguém tem dúvidas ou queria ajudar a Cris? As pessoas acham que estão meio acanhadas, então eu vou arriscar, mas fiquem à vontade aí, tá, gente? Assim, Freud não tem um texto falando sobre fala. Pelo menos não conheço, alguém pode me corrigir, tá? Porque não conheço todos os textos dos Freud, talvez se eu conhecesse ia ser sem graça. Então, assim, mas o Lacan tem. Então, ou seja, o Lacan, ele se preocupou com o tema do falo. Porque, como eu passei assim, en passant, o Lacan, ele tem um movimento feminista lá discutindo, trazendo a psicanálise para a discussão, e que são críticas, de fato, muito interessante. Então, Lacan está preocupado com esse tema do falo. Então, Lacan tem um texto que, se eu não me engano, chama Significação do Falo. Não lembro que ano que é, mas sim, porque é um texto que a Judith Butler, ela tipo, bate demais no Lacan em relação a esse texto. Então, basicamente, o Lacan, ele se preocupa com o termo do falo e Freud não. Isso nem era algo que Freud se preocupava, até mesmo essa diferenciação não é muito clara no Freud. E assim, o Cris, a sua dúvida também é a minha, tá? Porque, inclusive, eu acho que do Násio, quando está terminando o capítulo, ele diz assim que há uma dificuldade de discernir claramente a teoria lacaniana do falo, porque ela é encarnada de múltiplas funções. E aí ele fala, o pênis real, por estar investido, isso está no último parágrafo da nossa leitura. O pênis real, por estar investido, existe apenas como falo imaginário. Só que aí, quando a gente está começando a teorizar sobre o falo imaginário, já é essa passagem, porque o falo imaginário, por sua vez, ele é permutável e ele só existe como falo simbólico. Então, já é um imbricamento de termos. Então, assim, se o Naso teve essa dificuldade, eu não vou me meter a besta aqui de responder, porque talvez eu também me enrosque. E ele continua. E o falo simbólico, enfim, por ser um significante do desejo, confunde-se com a lei separadora da castração. Então os termos, eles estão muito correlatos e muitas vezes eles se misturam. A forma didática aqui que a gente separou entre um ou outro é mais para clarear as discussões, mas quando a gente vai olhar mais de perto, eles se complementam. E a Mara pediu a voz, vai lá, Mara. Oi, gente, boa noite.
Gabriel, você saberia dizer se o termo imaginário que está sendo empregado no mesmo sentido de registro imaginário? Porque, como a gente, né, não sabe, também não conheço esse texto do Lacan sobre o falo, não sei em que momento ele foi publicado, não sei essa ordem, né? Então, eu fiquei muito me perguntando sobre isso, se tem a mesma conotação, o mesmo sentido de quando a gente fala do imaginário na ideia do estádio do espelho, né? O imaginário envolvendo uma série de identificações, né? Então, fiquei pensando se esse falo imaginário não tem a ver com essa posição do bebê de ocupar, né, essa posição de falo materno, né? E quando isso não é mais possível, graças a essa transitividade para o falo simbólico, ocorre, né, de fato, o que eu estou querendo dizer assim, se a diferença entre as noções está aí, né, nesse momento em que a identificação do bebê com o falo, a gente poderia pensá-lo como imaginário, quando não há mais, a gente poderia pensar no falo simbólico, ou não tem nada a ver? Pessoal, alguém gostaria de arriscar alguma resposta? Eu posso começar, tá, gente? Mas vamos lá. Arrisquem aí também, porque é uma oficina de leitura. Mara, para ser sincera, eu confesso que eu pensei nisso também quando o Naso estava trazendo. Se ele não fosse lacaniano, talvez a gente teria que pensar algum outro conceito. Então, eu acho, sim, que tem uma noção aí do imaginário, tem a noção do simbólico, porque o conceito que ele define como falo simbólico é, inclusive, estes múltiplos sentidos pertencente a uma cadeia, tem tudo a ver com a teorização do simbólico do Lacan. Então, acho que sim. Pelo menos eu consigo identificar bastante ali essa teorização do simbólico, do imaginário no Lacan a partir dessa distinção. Mas seria apenas um chute a partir da leitura que a gente fez. Mas, alguém, pessoal? Eu posso dar uma arriscada? Claro, por favor. Eu lembrei da fala pegando carona na fala da Mara, eu lembrei que ser o falo me remete ao campo imaginário, porque é o campo das certezas. Agora, quando eu já avanço para o campo do simbólico, no qual eu, teoricamente, acredito que eu tenha o falo, eu já não tenho mais a certeza do ser o falo. Existe aí o campo da dualidade, do simbólico, né? Da dúvida. Ter ou não ter, né? Então, eu acredito que possa haver uma articulação com o ser e o ter nessa questão do falo imaginário e falo simbólico. É até aí que eu vou na minha leitura, tá? Não sei se eu compliquei ou se não tem nada a ver também, ou se eu coadunei aí com a ideia da Mara. Eu ajudou, pelo menos a mim ajudou, Tatiana, porque o Naso, ele comenta que o falo imaginário, ele está partindo numa representação. Então, enquanto que o falo simbólico, ele está pensando a partir de uma equivalência de termos. Então, lá no falo simbólico que ele começa a fazer uma equivalência da castração em outros estágios do bebê, por exemplo, no desmame, no controle do esfíncter, no seio perdido, nas fezes. Então, tem todo este trabalho simbólico e a sua equivalência sexual. Então, sim, acho que dá para pensar nessas distinções, sim. Cris, vai lá. Então, obrigada, pessoal, pelas contribuições, mas então, assim, mais basicamente, não sei se eu entendi correto o que todo mundo falou, está ainda um pouquinho confuso. O imaginário, né, como resultante do anatômico, libidinal e fantasístico, seria mais a questão de como
o ser humano ali imagina mesmo, né? Como ele vê, como ele sente, como ele fantasia, e o simbólico traz para essa questão psicanalítica de como isso é representado nas teorias psicanalíticas. Não sei se eu assim, pensei, pelo menos assim, eu sei que não existe uma conclusão para essa discussão e que está tudo muito no campo dos termos aqui, mas acho que para mim ficou um pouquinho simplificado dessa forma, assim, que eu acho que o imaginário está ali no que a criança está vendo, está sentindo, ou está fantasiando, que pode perder, que pode aquilo, e o simbólico está na representação daquilo na teoria psicanalítica para o desenvolvimento daquela criança, ou de toda a operação que envolve. Cris, eu acho que no imaginário ele nem cogita perder o falo, porque no imaginário ele tem certeza que ele é o falo da mãe. Já no simbólico, eu penso que o sujeito se coloca frente à castração e como ele organiza essa possibilidade de ter o falo. Entendi, faz muito sentido, Tati, obrigada. Imagina. E aí, só complementando, eu vi que a Vivi ali levantou, porque aí vocês me ajudam com isso também. Para Freud, então, eu anotei aqui, para Freud, falo é um objeto destacável e substituível. Então, Freud não fala o termo falo, mas quando ele fala pênis, ele também remete a esse sentido simbólico que o falo depois vai ser mais destrinchado, mas ele também não fala pênis no sentido literal ali só, né? Ele também traz toda a teoria. Então, acho que é uma questão de termo, mas para ele é só destacável e substituído. É só naquele momento? Será que o que Lacan trouxe, né, foi um complemento e não uma explicação? Eu penso que sim. Eu também penso no sentido de complemento, porque apesar, muitos chamam real, simbólico, imaginário, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Também tem algumas leituras que eu posso enviar para vocês. Eles chamam, inclusive, seria a terceira tópica da psicanálise, né? A gente tem a primeira, tem uma aí a segunda freudiana, né? E tem a terceira que é lacaniana, né? Então seria a terceira tópica, a grande tópica da psicanálise. Então, mas o Freud não estava preocupado com isso. Então, sim, é uma releitura do Lacan, uma complementação, e eu ainda insisto que eu acho que seja, inclusive, todo um embate que tinha com a corrente do movimento feminista, e tentando blindar a psicanálise aí dessas discussões. Vivi, vai lá. Então, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, mas pegando o que a Mara falou anteriormente, eu também faço uma leitura de que está se referindo aos 3 registros, né, do real, simbólico e imaginário. Então, não é uma coisa e outra separada, é um funcionamento, né? Então, quando a Cris faz essa conclusão, fica parecendo que está uma coisa separada da outra, e não é. É uma coisa só. Só que no funcionamento psíquico, aí a pessoa vai tendo, né, as suas maneiras de ver o próprio órgão sexual de uma forma simbólica e imaginária, à medida que ele vai desenvolvendo. É assim que eu percebo. Esse é o problema do didatismo, assim, né? Então, a gente tende a ser didático e acabamos correndo um certo risco também em separar muitas coisas. Mas eu acredito, sim, Vivi, que está muito mais próximo de ser algo conglomerado juntos e entra naquela dificuldade do Naso em querer separar muito o falo imaginário, o falo simbólico, que aí a gente tem problemas. É porque a fala da Tatiana foi muito, né, a contribuição dela foi muito clara nisso, né? Quando que ele é um falo simbólico? É quando o sujeito começa a se questionar sobre o próprio corpo dele, né? Sobre o próprio órgão dele.
né? E é quando a criança vai lá, tá, as crianças pequenininhas, né? O menino tomando banho com a menina. Aí fala assim, ele tem, eu não tenho, o que que é isso, né? Então, eu acho que a Tatiana dá esse exemplo de como que isso circula, né? E aí vai se fazendo a formação. Porque senão, se a gente for tentar separar o que é simbólico, o que é imaginário, a gente não consegue compreender direito esse desenvolvimento. Porque eles estão bem imbricados, né? O anel, o nó gordiano é bem imbricado, eles não são separados, né? E aí, quando você fala do corpo, eu também penso em outra coisa. Eu penso que não é só no corpo, né? Como Freud trazia, porque ele tinha uma visão biologicista e tal, mas o valor, né? Eu falo como poder, eu falo como objeto de valor mesmo na relação. Qual é o meu valor perante o outro, né? Quão fálico eu sou, né? Quão fálica eu sou como mulher, né? Aí já entra na histeria, aí já vai para longe. Mas acho bem legal essa ideia de que eu falo não ser o pênis significa que ele é muito mais do que isso, né? Simbolicamente. E também pertence ao imaginário, né? São os três juntos. Aí eu falo como real também, aí eu já não sei dar muita opinião, porque o real é um assunto muito difícil. Gente, e para acrescentar, tem toda uma discussão do último Lacan, né, que já são os últimos seminários dele, que é o 18, 19 e 20, que ele traz questão da sexuação e ele traz dois conceitos que está no artigo, eu vou colocar na nossa pasta, que é o gozo fálico e o gozo não todo. Que aí é quando a Judith Butler bate lá no Lacan, falando deste gozo não todo, porque ele relaciona isso à mulher. Mas, basicamente, só para a gente entender que são dois conceitos importantes, o gozo fálico diz muito respeito ao sujeito que crê, de fato, no falo, que vocês vão ver que a discussão do falo é importante, porque diz muito sobre a nossa subjetividade contemporânea, tá? Então, o sujeito, inclusive, crê no falo, é escravo desse semblante, tem como símbolo de potência, são angustiados pelo terror da falha, e como defesa desse falo, produz violência e segregação. O gozo, esse gozo fálico, se limita apenas a uma parte do corpo, por exemplo, ao pênis, a outra região, e enquanto que o outro conceito que o Lacan discute melhor, que é o gozo não todo, já é aquele gozo que não se limita completamente pelo significante fálico. Então, é um gozo que permite a invenção, ir para além do falo, não se restringe a uma parte específica do gozo e não se dá exclusivamente à vivência sexual. O corpo, neste caso, está aberto a vivências diárias. Então, assim, dá muito pano para manga discutir sobre o falo e pensar outras possibilidades de interpretações de gozo, que é o que Lacan vem discutir um pouco mais lá na frente, e que diz sobre a nossa subjetividade atual. A gente pode encontrar por aí muitos gozos fálicos aí na nossa sociedade. Mais uma pitada que eu queria dar deste artigo que eu super recomendo para vocês depois. É bem tranquila a leitura. Mais alguma discussão para além disso que a gente já falou? Alguém ia falar, desculpa. Era Vivi? Não, eu fiquei pensando aqui num exemplo, né? Quando a gente fala de quando eu falo imaginário, ele deixa de ser imaginário e passa para o simbólico, a gente pensar na arma de fogo, né? A arma de fogo é um falo simbólico. A arma de fogo dá um poder para aquela pessoa, para aquele sujeito, independente dela ser um homem ou ser uma mulher,
Isso é um falo simbólico. Ele tem esse... né, a própria agressão, né, o poder que dá, causa um gozo fálico. Né? Será que não então, seria imaginário, Vivi? Aí eu já não sei, eu não tenho certeza, mas eu entendo que não. Porque o imaginário ele tem a ver com o anatômico, não sei. Quando você compra uma arma, quando a gente compra uma arma achando que vai se defender, vai ser capaz de ser sei lá, imune à violência, será que esse falo, né, não tem a estaria no imaginário? Não, você não tem a certeza. Mas algumas pessoas têm. têm. É o simbólico, é a dúvida, né? E se a É o pessoa tiver eu certeza? posso, eu não posso. Né? Se ela tiver certeza aí... que com a arma em casa ela nunca vai ser vítima de violência. Mas aí eu acho que é o caso a caso, né? É claro, mas nós somos singulares, né? Aí a gente tem que analisar o caso a caso. Mas eu estou pensando assim de uma forma geral para ficar mais claro para o nosso entendimento. O que seria isso? Né? O falo não é o pênis, não é o órgão sexual. Né? Isso é certeza que não. É esse objeto que dá um certo poder, né? Pode ser usado pelo sujeito. É isso. Sim. Eu não sei se eu... Eu acho Falem que é possível. aí, o que vocês acham? Eu acho que é possível, sim, Vivi. Eu até tendi a acreditar também mais como um falo simbólico, pensando nessa série de termos equivalentes, que tem a ver com simbólico, mas, assim, se a gente começar a definir muito simbólico e imaginário, a gente começa a separar muito e vai contra aquilo que a gente falou no início, que as coisas estão muito imbricadas. Uhum. O seu exemplo eu gostei porque, sim, mesmo sendo ou imaginário ou simbólico, é um representante deste falo. Isso. Ele, de alguma forma, ele tá representando este falo, inclusive hoje. Né? Não é à toa que a discussão do isso. A questão da arma, do uso da arma, está presente, inclusive essa semana. Eu tenho 2 filhos, né? Meu filho tem 7 anos, o Joaquim, e vocês estão acompanhando as discussões nas escolas, o policiamento na escola, inclusive a militarização dentro das escolas. Então, é uma pauta que a gente está discutindo, falo, mas em outros termos, em outras representações. Não sei, acho que mandaram um comentário. Nossa, são vários. Falo imaginário que tá, a Mara, como sempre, super nos ajudando aqui. Uma pesquisa rápida encontrei a seguinte síntese: eu falo imaginário que a criança assume que alguém deve ter para que seja objeto de desejo. Sim, objeto de desejo da mãe, inclusive como o seu desejo é normalmente direcionado para o pai, supõe que ele possui o falo. Legal. É isso, a criança... isso é muito lacaniano, porque o falo não é mais aquele objeto, mas é um lugar que a criança ocupa. E a mãe está nessa busca de possuir este falo, pelo menos na leitura lacaniana. Pessoal, ainda temos 10 minutos. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou usamos o nosso corte lacaniano? Mais alguém? Eu achei o texto curto demais para uma amplitude tão complexa. Sim. Não sei se vocês sentiram essa falta, essa falta fálica. Eu também senti. Eu acho que o que me chamou mais atenção, assim, apesar de não ter tanto embasamento em Lacan, ainda estou começando o módulo aí de um outro curso, essa importância que ele deu, né, de não colocar só até escrevi uma frase aqui para não...
o ato incide mais, né, o ato, no caso, a castração, não é uma ameaça de inveja, mas um ato de corte, que incide mais sobre um vínculo do que sobre uma pessoa. Então, ele colocou toda a operação que envolve esse termo, né, essa importância, que não fica ali só na criança, no complexo de Édipo, de castração. Então, só um comentário mesmo, na verdade, que achei que o texto, apesar de ser muito sucinto, passou essa ideia, assim, dessa importância que Lacan quis trazer, né? Então, não acaba ali, mas é um ato de corte e afeta todo mundo, principalmente o vínculo mãe-filho ali, só mencionando mesmo, que para mim ficou, assim, bem forte. Eu acho que, se eu não me engano, já que a gente tem tempinho aí para ficar derivando as ideias, né? Se eu não me engano, o Freud, ele fez a triangulação pai, mãe, filho, e o Lacan fez a triangulação mãe, filho, falo. Né? Essa foi uma das diferenças aí do Édipo entre Freud e Lacan, e o pai entra depois, né? O pai entra como um quarto elemento, né? Que vai fazer ali a intervenção para que a criança saia do imaginário, né? Senão, me lembra muito aquela série Bates Motel, não sei se vocês assistiram, é muito legal. Tem bem assim, o imaginário dominando na relação ali, né? Entre o filho e a mãe. Não é à toa que a psicose se instalou e o pai nunca foi presente, né? O pai não estava na relação entre os dois. Recomendo para quem não assistiu. Qual é o nome, Tati? Se você puder escrever ali no comentário. Sim, é Bates Motel. Escreve Bates Motel. Tá na Netflix. Pessoal, aproveitando esses minutos finais, eu comentei do texto do Lacan, eu achei aqui, é a significação do falo de 1958, e ele tem um outro, que ele é um texto também de 1960, 2 anos depois. Eu mandei aqui nos comentários, caso alguém queira depois ver o que Lacan fala do falo, e porque ele ainda foi criticado por algumas correntes. Você pode mandar para a gente no grupo, Gabriel? Sim, eu mando lá no nosso grupo também. Valeu. Obrigada. Eu acho que eu tenho... eu arrumo um jeito, eu consigo enviar assim lá no grupo, esses 2 textos do Lacan e o artigo. Eu coloco lá no Drive, assim que eu colocar no Drive eu aviso vocês. Beleza. Mas alguém gostaria de trocar as experiências da leitura? Gente, pode ser as experiências mais diversas possíveis. Se gostou ou não, se recomenda outra leitura. Ao mesmo tempo que eu gosto do Naso por ser muito introdutório, no sentido que é de fácil leitura, também tem as suas críticas, porque deixa faltando muita coisa, como a Tati comentou. Mas acho que está valendo a experiência, né? Vocês estão gostando do formato? Tem alguma sugestão? Fiquem à vontade, gente, para usar os minutos. Está me fazendo até pensar se vale a pena a gente fazer aquele outro encontro, né? Que a gente está pensando um outro encontro mais solto, mas hoje está sobrando minutos. Mas esse capítulo foi mais curtinho, apesar de mais complexo do que o outro, né? E aí eu acho que a gente fica até meio com receio aqui de falar alguma coisa errada. Acho que é isso, assim, porque eu acho que qualquer conceito que a gente for aprofundar muito vai ser muito longo. Eu estou usando para fazer as anotações do livro o mesmo caderno que eu estou usando para o módulo que eu estou fazendo de um curso introdutório aí, às teorias de Freud e Lacan. E aí eu acho que eu vou dar uma revivida aqui num cursinho que eu fiz há uns 2 anos atrás para ver se eu consigo elucidar algumas coisas e aí eu vou compartilhando com vocês as coisas que eu consegui e as dúvidas também. A gente vai falando lá no grupo. Por favor, compartilhe sim. E aproveitando, Cris, que você comentou, de fato, foram poucas páginas. Eu retomei a leitura em meio período, assim, e olha que eu não sou de ler muito rápido. Mas o próximo tema, que é narcisismo, aí preparem, gente, talvez 1 hora vai ser pouco.
Porque Verdade. O próprio Nasio, eu estou contando as páginas aqui, eu lembro que era um dos maiores. Acho que tem, olha, eu em 30 minutos, Mara, arrasou, ganhou de mim. Eu quero muito ler sobre narcisismo, porque eu não sei Narcisismo muito desse tema. Eu quero bastante, assim, estou bem curiosa. tem, olha só, tem, nossa, tem muita página mesmo. Eu acho o texto, uma introdução ao narcisismo de Freud, bem difícil. Foi um dos textos mais difíceis para mim. E aí, agora, eu estou fazendo um grupo de estudos sobre um comentador desse texto. Eu posso até colocar no grupo, se vocês quiserem. Essa obra é bem legal, ele destrincha bem e dá para dar uma ideia mais, assim, didática, né? Porque o Freud, ele não é tão claro nesse texto, eu acho. Né? Eu achei que a construção da teoria dos ideais, eu achei complicado de entender a primeira vez que eu li. Aí a segunda também ficou complexo, mas eu ainda, depois que eu li esse comentador, facilitou. Aí eu Ai, que posso legal. mandar lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu acho que eu tenho o PDF, se eu tiver, eu mando. Eu tenho alguns seminários também do Lacan, se alguém tiver interesse, mas, Tati, eu tenho interesse, sim, se você puder mandar, eu aceito. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Por favor, manda para nós, que inclusive a Andréa mandou aqui no chat que ela também tem dificuldades. Eu também tenho dificuldades, é um texto difícil do Freud, apesar de quando falar narcisismo, assim, todo mundo, eu acho que eu conheço, eu sei, mas quando vai colocar na prática mesmo, é um texto difícil. Mas, assim, para quem já leu a explicação do Nasio deste conceito, eu gosto. Eu acho que é tranquilo, acho que, sim, como todos os nossos conceitos, gente, vai ter muita coisa para serem discutida. No entanto, ele faz um resumão bem legal, assim, acho que vocês vão gostar da leitura. E aí a gente começa a sair um pouco dos conceitos mais problemáticos, assim, da psicanálise, porque castração, fala e complexo de Édipo são os três, assim, que todo mundo adora bater na psicanálise a partir desses três conceitos. Aí os próximos começam a ficar mais tranquila a leitura. Pessoal, obrigado pela presença de todas e todos. Foi muito bom aí trocar. Tati, aguardo as leituras. Cris, se possível, mande para nós os seminários, as coisas que você foi retomando aí. Mara, se encontrar mais alguma coisa aí na internet, por favor, nos mande. E obrigado, gente. Valeu pelo encontro. E o grupo não para por aqui. Vocês podem ir enchendo lá o nosso grupo de WhatsApp. Quem não Podemos gostar trocar, né? de Podemos tantas trocar. mensagens lá no grupo, tudo bem, porque o grupo foi feito para isso, para a gente ir discutindo lá e trazendo, claro, coisas que têm a ver com a leitura nossa aqui. Tá bom? Obrigado Obrigada, pela gente. presença, até Obrigada, mais. pessoal. Boa Um noite. beijão para Tchau, todas e todos. tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite. Até mais.